E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Viemos aqui voltar para mais um vídeo para compartilhar para você o porquê, né? Eu acredito de tudo isso estar acontecendo nesse momento na minha vida e talvez esteja acontecendo na sua também. E eu vejo muito pela questão do estilo de vida que eu tive quando criança e replicando, né, essas situações que um dia os meus pais viveram, né? A gente entende que o planeta, a atmosfera, né, as energias, né, assim como dizem, né, quando a pessoa tem uma doença crônica ou aquela doença que veio, né, de famílias, até quando você vai no médico, eles dizem para você, seu pai, sua mãe teve problema do coração, e você fala sim ou não, né? No caso de pessoas terem tido essas enfermidades, que você futuramente pode ter também. E eu acredito que não diferente, eu esqueci a palavra, gente, por isso que eu tô, né, dando essa explicação. E hereditariedade, né? E eu acredito que não somente isso, mas com um nome diferente chamado maldição hereditária. Então, a gente replica situações que vivemos, né, no presente, os nossos pais viveram no passado e assim sucessivamente os pais, nossos avós, bisavós, etc e tal. E ouvindo, né, o meu pai dizer sobre os erros que ele cometeu, e ele falou assim da ausência do seu pai, né? Ele disse que a mãe era presente, mas eu não via isso porque tem muitas histórias tristes relacionadas à sua mãe, que ela era viciada em álcool, ela era alcoólatra, até porque nos seus 80 e poucos anos, né, eu fiquei sabendo que ela também estava bebendo nessa época, quase próximo, né, ao seu óbito. E ele ficou quase 30 dias, né, no semi-intensivo, saiu de lá com hemodiálise, né, pronta para ser feita e uns 2 meses ele estava usando álcool também, que chegou nesse extremo, né? Eu digo maldição porque o início da minha vida foi exatamente isso. E às vezes você passa por isso e não sabe a origem de tudo isso, não conhece os pais, ou os pais têm esse problema. Talvez você, por ter tomado essa consciência de que você não queria se relacionar com o álcool, com a droga, não se relacionou porque isso entrou no seu coração, você é forte, você conseguiu superar isso. Mas talvez o seu filho não, né? Então, assim, eu não tenho, assim, essa genética do vício, mas o meu irmão viciou, ficou viciado um bom tempo, passou por internações que trouxe, né, um bom tempo ali, ele viveu esse cárcere da droga. O meu pai também, além de ter sido viciado, ter sido internado, passou também pelo presídio. E sucessivamente o meu irmão também. E aí a gente pensa, nossa, mas por quê, né? Então é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. E como que precisa ser quebrada? Precisa ser declarada que toda seta maligna, que toda maldição hereditária, que tudo que for, né, que está assim, no mundo espiritual, sem um desligamento, precisa ser declarado como desligado, né? Às vezes é bom até você fazer um gesto de escrever nessa maldição, queimar esse papel como um ato de quebra. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre atos declarados, quebras de maldição. Então é necessário que muitas vezes isso seja feito. E eu me lembro assim de várias vezes eu ter medo das minhas filhas replicarem a minha história, né? No futuro. Eu deixo para um outro vídeo tudo que eu passei e o que eu tinha medo de replicar. Mas sobre a minha vida foi replicado algumas situações, sim. A falta da presença dos meus pais, sim, me trouxeram situações muito complicadas, né, em que eu vivi, né, na minha vida, como miséria. Nós sempre vivemos uma vida miserável, né? Eu, assim, nunca
consegui imaginar que eu poderia terminar a escola, que eu pudesse tirar a minha carta. Eu achei que isso nunca fosse acontecer. Eu tirar minha carta, eu tirar minha habilitação categoria D, categoria E, fazer cursos, eu viver algo diferente em que eu pudesse levar os meus filhos passear, que eu pudesse levar os meus filhos viajar. Então eu achava que isso nunca fosse possível, pelo fato de que a nossa vida sempre foi muito miserável. Mas quando eu consegui entender que tudo era possível a partir do momento que eu declarasse que fosse possível, eu comecei a mudar a situação. Eu comecei a declarar sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas, que todas as bênçãos da minha vida, da vida, né, que fossem propostas por Deus a elas, a eles, fosse declarado, fosse entregue para eles. E uma das coisas mais importantes para mim e que eles permanecessem num relacionamento duradouro, fixo, né, que seria o casamento, o relacionamento, que a minha filha mais velha está casada há muito tempo já, fazem 11 anos. A minha filha, a segunda menina, 8 anos. Então, assim, isto foi declarado e foi confirmado através da boca de uma profeta. E isso para mim foi uma bênção muito boa, maravilhosa, porque se não deu certo para mim, teria que dar certo para elas. Então, isso nos ensina a saber o que nós declaramos na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e nas nossas vidas. E que nós possamos a cada dia aprender mais com isso, aprender que nós temos poder no falar. No nosso abrir dos nossos lábios, da nossa boca, nós podemos declarar coisas grandes, coisas maravilhosas e alcançáveis, né? Aquilo que nos é possível alcançar com os nossos braços, a nossa força, nós devemos correr atrás. Aquilo que for o impossível, com certeza Deus vai fazer por você. Porém, o que nós devemos fazer, se nós tivermos uma mente negativa, é melhor o silêncio do que negativar toda a nossa vida. Eu tiro um exemplo do meu tio, que sempre tá no perrengue, sempre tá vivendo situações muito ruins, mas é uma pessoa assim, que para você conversar, a 10 palavras, 9 são negativas. Então isso é para você tomar cuidado com o que você fala, com o que você diz, com o que você pensa, para que tudo isso não se reflita no mundo espiritual, para que Satanás não tome posse sobre isso e venha trazer sobre a sua vida um grande peso. Espero que seja útil para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.